Foi. Então tá, gente. Vamos seguir aqui falando de Idade Média hoje. Só retomando, né, um pouquinho o começo da Idade Média, conjunção da tradição romana, da tradição germânica, que a gente falou na última aula, né? Que vão dar início, né, esse modelo que a gente entende, né, esses conceitos e formas que tem na Idade Média, né, que ela se dá ali porque os germanos vão acabar entrando no Império Romano e eles vão se misturando aí, né? A gente falou ontem começou a falar sobre os francos com a dinastia merovingia, né, que eles são um dos mais promissores povos germânicos que vão conseguir estabelecer um reino estável, digamos assim, né? Tem a principal questão ali é a ligação deles com a Igreja Católica, que vai ajudar a promover essa estabilidade. E aí a gente começou ontem a falar sobre a dinastia carolíngia, que é quando tem o ápice, né, desse poderio dos francos. Tem a expansão deles. E a gente começou a falar do Pipino Breve, que doa a Península Itálica para a Igreja, né, que é esse símbolo da união deles e do poder que junto eles tinham. A aula está sendo gravada, sim. Depois dá para assistir lá. E aí, em 768, assume o Carlos Magno, que é filho do Pipino Breve. É com o Carlos Magno, né, que acontece a maior parte da expansão do território dos francos, que antes estava só ali na região da Gália, onde hoje mais ou menos é a França, né? Então se expande para o leste europeu. O leste, né? E junto com a expansão militar tem essa propagação do cristianismo, né? Essa junção da igreja que a gente está falando. E aí eles vão também, nesse período, se defender dos mouros. Lembram que eu falei na última aula, né? Que os mouros estavam chegando ali, que eles tomaram essa região da Península Ibérica, então ali no sul do território onde os francos estavam, e eles ficam nessa disputa de território com os francos. E aí também comentei ontem, né, sobre essa noção, né, que eles tinham que com a expansão seria uma retomada do Império Romano, né? Então o Carlos Magno, inclusive, é coroado como imperador romano do Ocidente, para vocês verem como não tinha essa noção de Idade Média. Outras questões importantes dos carolíngios, né, são as leis capitulares. Então, depois de um tempo, né, a primeira vez nesse período que vai se escrever novamente, né, as leis, resgate do direito romano. E aí se cria essa figura do missi dominici, que são esses fiscais, que as leis estavam sendo cumpridas, né? Vamos lembrar lá que da tradição, isso vem da tradição romana, enquanto a tradição germânica era o direito consuetudinário, né, que é um direito só falado, que não é escrito. E aí a gente começa a ter um pouco o que vai ser as relações de vassalagem e sucerania, que depois a Julie vai falar um pouco melhor. Mas essas relações de troca recíprocas, né, de proteção entre grandes proprietários de terra e outros menores, enfim. Depois eu vou explorar isso um pouco melhor. Tem um período que se chama de Renascimento Carolíngio, em que eles têm uma forte valorização da arte, a criação de escolas, e com isso tem a base para o que depois vão ser as futuras universidades medievais. Eles tinham essa preocupação que a população fosse letrada. Claro que isso muito restrito a questões religiosas, né? Então, do latim, enfim. Mas também foge um pouco dessa ideia da Idade das Trevas, que não tem conhecimento nenhum, enfim. Tem ali algumas coisas importantes nesse sentido. O Carlos Magno morre, né? Como todo mundo já morre, né? Em 1814. E aí tem uma ascensão da aristocracia rural, que é o que a gente vai ver que é o começo do feudalismo, né? Que o feudalismo é o quê? A descentralização do poder. Então não tem mais uma figura central muito poderosa. Então esses aristocratas, eles vão começando a ganhar poder ali na sua região, ao invés de ter um rei que tem poder mais concentrado nele. O Luís o Piedoso, que é o filho do Carlos Magno, ele concede um poder exagerado à igreja, né? Ele abre mão dos seus poderes, tanto para a aristocracia rural quanto para a igreja.
E aí os filhos do Luís o Piedoso vão ter ali a sua questão, que é conhecida como questão da primogenitura, né? E eles vão fragmentar o território. Então eles vão considerar, porque tem essa noção, né? Porque hoje parece dado, né, que o território é do povo, mas na verdade é como se o território fosse do rei, então nada mais natural do que dividir entre os 3 filhos. E aí a gente tem o Tratado de Verdun, em 843, que vai dividir assim, como está aparecendo ali no mapa para vocês, o território franco. Aqui, onde ficou Carlos, é mais ou menos onde tem a França hoje, né? E os outros 2 dividiram essas outras partes. Esse tratado, ele vai delimitar muito ainda como o território europeu está dividido hoje, por isso que ele é tão importante, né? Foi um momento em que essas regiões se dividiram e meio que isso ficou dado até hoje. E aí, quando como o território foi dividido, isso também causa uma série de impactos, porque com o território dividido, tem uma dificuldade maior para tu te proteger. E aí, nesse período, já estava acontecendo as invasões vikings. Se vocês assistiram Vikings, lá na série aparece os vikings entrando lá pelo Rio Sena, nos seus barquinhos, chegando até Paris e tal. Então, os vikings estavam chegando, estavam pressionando essas fronteiras. E aí, com o território fragmentado, fica mais difícil e também fica mais enfraquecido, né? Tanto a questão política, econômica, tudo fica mais fragilizado. E aí, com essas invasões, a população começa a sentir uma insegurança generalizada, né? Porque ela está sendo atacada o tempo todo e o poder central ele já não está tão organizado para poder defender com eficiência, né, as suas fronteiras e a sua população. Então, aquela questão que eu falei do aumento do poder da aristocracia rural, aqui ela cresce mais ainda, porque esses aristocratas eles vão começar a tomar para si a responsabilidade de defender a população. Então, aí que começa a ter essa noção de feudo e desse poder descentralizado, né? Porque daí tu tem essas pequenas ou maiores, enfim, médias propriedades, onde tem essa figura do senhor feudal que vai proteger ali os seus camponeses. As vilas vão sendo fortificadas no século X, né, que tem os muros que até hoje tem em vários lugares da Europa, essas vilas com esses muros enormes por causa dessas invasões. E aí vem a fixação camponesa à terra, né, os servos e os vilões. Os servos bem ligados e os vilões têm ainda uma certa mobilidade, mas não tão grande. Acho que depois a gente vai falar, não quero dar spoiler. E aí a gente tem o começo de uma coerção extra-econômica e política legal, né? Porque tu começa a depender muito daquela pessoa para quem tu trabalha. Isso que é coerção extra-econômica, porque ela é para além da questão econômica. Não é só uma relação econômica, é uma relação para além disso. Depois eu acho que também ela vai falar. Que também passa pela justiça, né? E o uso da força. Então, com essas características, a gente tem o auge do feudalismo, que agora a Julien vai se aprofundar um pouquinho mais com vocês. Então, galera, a gente vai começar a falar sobre o sistema feudal, sobre o que a Manu tava falando, a gente vai entrar de cabeça neste mundo do feudalismo. O feudalismo, na verdade, ele começa antes, ele vem se formando de acordo com a Alta Idade Média e chega no seu auge, assim, né, de um modelo mais coeso entre o século VIII até o 11º, por aí. Então, ele tem um auge entre a alta e a média, entre a alta e a baixa Idade Média, e vai declinando com o passar da Idade Média até o fim, né, lá em 1453, e culminando, então, no que vai ser a monarquia, absolutismo, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Então, o que seria o sistema feudal, né? Ele é um sistema social, né? Ele é social e econômico. Então, a gente consegue ver pelo feudalismo como se sustentavam as relações sociais nesse período e como se dava economia nesse período. Então, a gente tem que ter em mente que antes disso, lá na antiguidade, tinha um comércio muito forte, tinha moeda, né? Então, aqui a gente não vai ter mais isso, certo? Aqui a gente vai voltar e lembrar também da evasão das pessoas das cidades para o campo.
E isso é importante, porque então o povo não vai estar mais dentro em vilas, né, em cidades. Vai ter os burgos ainda, é claro, nesse momento, mas muito esporádico. São cidades muito pequenas, com poucas pessoas, com esses vilões que são pessoas livres, né? A Manu falou antes, são pessoas livres que não estão fixadas na terra como os servos, os colonos estão, porque eles estão fixados. Eles são obrigados a permanecer ali e eles vão ficar até morrer. Eles nascem e morrem dentro do feudo. Então, a servidão, por si só, dentro do sistema feudal, ele é uma... Digamos que a escravidão, parecido com a escravidão da antiguidade, só que mais branda. Porque eles tinham certas liberdades, né? Eles gozavam de, não privilégios, mas de direitos, porém poucos direitos, e muitas obrigações. Então, a gente vai ver sobre isso nas obrigações mais pra frente. Mas já deixando bem claro, então a sociedade ela é bem dividida, estamental, e também a gente vai mostrar, vai ter uma piramidezinha para mostrar para vocês como é que funcionava. Mas aqui, nesse primeiro slide, a gente vai falar sobre economia. Então, o sistema feudal era uma agropecuária, tipo, de subsistência. O que é agropecuária de subsistência? É a criação de gado, né, enfim, animais, e cultivo de vegetais, enfim, de grãos, etc., para si mesmos. Eles não tinham intenção de comercializar esse cultivo, essa criação de gado e coisas. Não, eles tinham a intenção de viver daquilo, e daquilo eles viviam. Tinha as trocas, né? As trocas entre um feudo e outro, mas elas eram uma troca direta. Por exemplo, se a Manu tinha no feudo da Manu tinha teve uma colheita muito abundante e sobrou alguma coisa, dá pra trocar com o meu feudo, por exemplo. Então, não tinha moeda, né? Isso vai ter, a moeda vai voltar lá na Baixa Idade Média, mas era então produto por produto. Então, eram trocas monetárias. Então, e também, só uma coisinha pequena, eles não tinham a intenção de produzir excedentes, né? Então, eles produziam estritamente para o seu consumo. Se às vezes sobrava, trocava. Se não, não. Por isso que não tem comércio, porque não tem intenção de vender o que tu produz, né? Tu produz para ti mesmo. Isso. Sim, então, é isso, exatamente. Tanto que a questão que a gente tem hoje de lucro, de venda, é uma coisa muito posterior. Isso vai começar a se pensar no final da Idade Média. Então, aí já tem outras coisas também, né? Com a questão da burguesia, etc. Mas isso já é spoiler pra frente. Mas... então, eles eram autossuficientes, tudo que eles cultivavam, plantavam, criavam e recolhiam, né, das terras, dos bosques, eram para eles mesmos. A divisão desses feudos eram normalmente em três pedaços, que era o senhorial, o servil e o comunal. Esses feudos, eles, como diz o nome, né, esse pedaço senhorial, ele era uma parte que era do senhor. O que se cultivava nesse pedaço ia todo para o senhor. Quem cultivava? Os colonos, é claro. Então, eles faziam toda a parte de cultivo, de criação, tudo. E também de moer, essas coisas de moinha, essas coisas, tudo era eles que faziam, certo? Eram os colonos. Então, mesmo na terra senhorial, todo esse processo ali ia para o senhor. Todo, 100%. No servil, que é onde eles ficavam, né, moravam e tal. E tinha também plantação e etc. Era para eles. Contudo, entretanto, ia ter uma parte pro senhor. Isso a gente vai falar depois nas obrigações deles. Eles tinham que dar uma parte pro senhor e pra igreja. Então, os caras eram super explorados, sabe? Eles tinham que, além de dar uma parte pro senhor, eles tinham que dar pra igreja. O comunal, que seria a parte, né, como diz o nome, coletiva, tinha, então, os bosques, né, o moinho, são essas que tem essas partes de lugar de ferramentas, né? A igreja ficava, enfim, a paróquia ficava nesses locais. Então, eram de uso coletivo, que se tirava dali madeira, frutas, né, dos bosques. Eles podiam retirar tranquilamente, né, desses espaços comunais, esses bosques, enfim. Também tinha cultivo, se eu não me engano, acho que tem na próxima foto, tem também criações, mas são mais livres, são coisas mais livres. Tem a rotação de cultura, a gente também vai ver no próximo slide, que eles tinham esse esquema de 3 campos, onde eles faziam, dividiam em 3, né, e faziam cultivo de, por exemplo, arroz não, é tudo um exemplo, tá? Eu não sei o que eles plantavam exatamente, mas tipo cereais, né, eles plantavam
uma coisa num, outra coisa no outro, outra coisa no outro, e iam modificando com os anos que passavam, né? Um ano era uma coisa, outro ano era outra coisa, outro ano era outra coisa, e no segundo campo também acontecia isso, no terceiro campo também acontecia isso. Então eles ficavam rotacionando, né, essas culturas. A guerra para expansão territorial e vitalização da economia é uma coisa meio óbvia desse esquema de eles precisam de terras, eles precisam expandir, e essas guerras funcionavam para isso. Além disso que tinha guerras internas entre esses senhores, né? Eles disputavam poder, disputavam, enfim, né? Tinha, dentro de territórios, tinha guerras internas também, claro. Então, além das guerras de expansão territorial, tinha conflitos internos. A gente tem que pensar que nesse momento não existia aquela figura de poder de rei central, como a gente já vê no absolutismo. O poder era super fragmentado. Então, se deixava brecha para disputa de poder, para disputa de terra, entende? E aí, isso com o tempo vai mudando, né? Mas de acordo com abaixo da Idade Média vai passando, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Pode passar, Manu. Bom, aqui a gente tem uma imagenzinha para ilustrar, né, o que eu falei. Ali tá o Monte General, ali perto do castelo, né? O Manso Servil, ali do ladinho, tem os cemitérios, que a gente fala, pode ter o cemitério. Coisas coletivas também acontecem no Manso Servil. E o manso comunal, que é onde se retirava alguns elementos, frutas, coisas, etc., era do manso comunal. Aí também tem um ladinho ali a questão da rotação, né, de cultura, de plantação. E aí você consegue ver pela tabelinha ali como é que funcionava. O campo 1, no primeiro ano era cevada, no 2 era pousio, no terceiro era o trigo. E aí no campo 2 também fazia essa troca também com os mesmos, né, os mesmos cultivos. Pode passar. Desculpa se eu tô indo rápido, tá? Porque, como é muita coisa pra ser falada, tô tentando fazer um rapidão. Mas não quero deixar vocês também sem fôlego. Eu fico sem fôlego, eu vou tomar uma aguinha agora, peraí. Toma uma aguinha. Só queria fazer um comentário, né, sobre a rotação de culturas. Por que eles faziam isso, né? Se tu planta por muito tempo no mesmo território a mesma coisa, o teu solo ele perde nutrientes, ele perde a fertilidade. Então, quando tu bota outra planta ali no lugar, ela tem outras necessidades, ela tem outra coisa, ela mesma, que ela passa para a terra é diferente. Então, tu tem uma produção maior com a rotação de culturas, é bem importante. Isso. Até fazendo uma ligação com a história do Brasil, né? Por que o solo do Nordeste é tão empobrecido? Porque por muito tempo se plantou só cana-de-açúcar. Isso não é eficiente, né? Paola, nossa, Paola, tem que dormir um pouquinho. Não pode ficar acordado, não, porque daí não flui a coisa, não se absorve aqui, ó. Não pode fazer isso, não pode. Tá, mas enfim, tá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, por favor, me parem, porque senão eu sou palestrinha, eu aprendi com o meu mestre Luquinhas, eu comecei a ser muito palestrinha nos últimos tempos, então, por favor, me parem. Obrigação dos feudos, então, já falei um pouco, introduzi sobre isso, né, da questão do Monte Servil também, doar partes, né, pra igreja e pro senhor. Mas então, os senhores, eles tinham obrigações, claro, comparado aos colonos servos, seu servo não era nada, né? Mas o que eles tinham era proteção, eles tinham que dar proteção para esses colonos, né, contra inimigos invasores, proteger a terra. E não podiam retirar a terra dos colonos, por exemplo, eles estão fixados na terra, certo? E não, deixa claro, não é deles essa terra, a terra não é dos colonos, contudo, eles não podiam retirar a bel prazer desses colonos, eles tinham alguns certos direitos, entende? Então, essas eram as obrigações principais do senhor com os colonos. Os colonos, por sua vez, né? Aí, aqui, vocês estão vendo, é uma das várias obrigações que eles tinham. A corvéia, a gente botou os que são os principais, que pode cair no Enem, no vestibular, né? Então, a corvéia, que é o trabalho obrigatório sem remuneração. De novo, isso não é uma escravidão, é servidão, mas eles tinham que trabalhar obrigatoriamente e eles não tinham remuneração. A remuneração deles era um teto na cabeça, que era isso que o senhor achava que eles deveriam ter, era o máximo que eles deveriam ter. Então, eles trabalhavam sem ser pagamento. O que eles tinham, eles tiravam da terra, né? Então, era basicamente isso. A talha, que é o que eu falei antes, né? É o nome disso que eu tava falando antes, que é o pagamento sobre a produção do manso servil. Eles tinham que tirar um pedaço, eu não sei exatamente o quanto que era. Eu até lembrava, mas agora eu não lembro mais.
Mas é um pedaço desse cultivo / criação, né? Enfim, de coisas. A banalidade, que é o aluguel dos instrumentos de trabalho. Aí vocês pensem só, tá? Além de vocês darem pra igreja, que é o dízimo, que tá ali embaixo, né? 10%, que até hoje... Esse é o mais famoso, porque até hoje acontece, né? Que é o dízimo. Mas, além de tu ter que dar pra igreja, pro senhor, tu tinha que pagar pelos teus instrumentos. Tu não era dono de nada. Tu era desprovido de qualquer bem. Então, tu tinha que pagar pelo que tu usava. Pelas ferramentas, pelo moinho, certo? Então, assim, super exploração. Como eu já tinha falado antes, era uma super exploração. E isso, né, você, nossa, como é que eles aceitavam isso? Tem várias pessoas que, tipo, nossa, mas como é que eles aceitavam tanta coisa assim? Eles viviam que nem uns condenados. Porque era a lógica do momento. Como a lógica de hoje é diferente. Tem coisas que pode ser que daqui 100 anos as pessoas olhem pra trás e falam, nossa, como é que eles se submeteram a isso? Como eles fizeram isso? Era a lógica deles e viviam no momento onde a igreja era tudo na vida deles. Eles ditavam o comportamento, ditavam o pensamento, o horário era a igreja que ditava, né, com sino, enfim. O tempo em si, tipo mês, ano, era eles que coordenavam, então tudo era coordenado pela igreja. E eles davam legitimidade a isso. Então, muito das questões, né, que a gente tá falando agora, de como eles aceitavam isso, como aceitavam por tanto tempo, é porque era isso que eles sabiam. E era isso que eles sabiam viver, eles nasceram nisso, sabe? Então, é muito horrível ver isso agora, mas é bom não ser como os historiadores falam, ser anacronista, tipo, analisar as coisas do nosso ponto de vista, tem que analisar do ponto de vista deles, da mentalidade da época, certo? Então, além desses aqui que eu falei, tem outras coisas. Tem, por exemplo, se tu casar com alguém, tem que pagar pro senhor uma parte, tem que pagar uma coisa. Se eles estiverem passando pela terra, tu tem que albergar eles, que é a albergagem, acho que é o nome da obrigação. São várias coisas. Então, aqui eu acho que é um dos mais importantes para vocês saberem. Sim, Paula, esses 10% desde a Idade Média. Desde a Idade Média. Há muitos anos já. É complicado. Vou te interromper de novo, mas só para compartilhar uma coisa que quando eu estudei foi bem chocante para a gente entender essa ideia de extra econômica, né? Porque o que a gente está falando é o que eles pagavam em cima da produção, né? São questões econômicas, mas para vocês terem uma ideia de uma gama enorme de impostos assim que eles tinham que pagar para o senhor. Mas tem um que é muito chocante, que em alguns casos acontecia, que é assim, se um casal decidia casar, que também é uma diferença da escravidão, por isso que a gente tem que marcar isso, os servos, eles podiam ter família, ter filhos, casar com quem eles queriam, eles tinham essa liberdade. Mas, enfim, em alguns lugares acontecia, se tu decidia casar, o senhor podia ter a primeira noite da noiva, ele podia tirar a virgindade da noiva, para vocês terem uma ideia do quão absurdo e extra econômico era essa situação, né? Sim. Sim, eu tinha esquecido disso. Agora que tu me lembrou que eu nossa, foi verdade. Porque era como se fossem só, tipo, uma extensão do feudo. Basicamente isso. Eles não eram pessoas por si só, indivíduos como a gente tem hoje a noção de cidadão. Isso vai só lá depois da Revolução Francesa. Eles eram uma extensão, instrumentos, certo? Então, imagina mulheres, então, né? Então, outra problemática. O que, Pedro, que tu viu no livro do Orwell? Gente, eu não sei o que vocês estão falando exatamente, gente, estou perdida. Eu acho que é isso Ah, tá. Sim, qual livro do Orwell tu tá falando? Aquele clássico do... Sim, sim. Sim, é bizarro. E várias culturas mantiveram isso por muito tempo. A Escócia, que foi... Eu estudei isso meu TCC sobre a Escócia, né? E eles mantiveram várias coisas meio bizarras por muitos anos, até pouco tempo, assim. Essa questão de dormir com a mulher antes de casar, tipo, né? O senhor, enfim. Isso perdurou por muitos anos, gente. Então, não é uma coisa tipo, Idade Média. Não, tipo... E não só na Idade Média, até hoje, né? Tem coisas que, tipo, acontecem ao redor do mundo, então... Mas se vocês... Eu nem vou entrar mais nesse assunto que eu começo a falar muito, tá, gente?
Vamos falar sobre, então, essa pirâmide que a gente tá vendo aqui na tela. Que a gente vê nessa pirâmide, que é uma pirâmide de estamento, certo? O que quer dizer isso? Eles não têm muita mobilidade. Tem entre o clero e a nobreza, tá? Mas entre os camponeses pra cima, corta. A chance é 0 de... Tu nasce camponês, tu morre camponês. Tu pode até ascender a ser o clero, né? Ali o clero mais baixo, que são os padres, esses clero mais baixos. Mas, assim, é isso. Se tu almejar outra coisa maior, tu não vai alcançar. Então, o clero, que é o topo, né, dessa pirâmide, os mais do pacote, eles são os que mandam, basicamente, no rolê. E aí são os que falam os que rezam, ou vocês podem ver em algumas questões, eles falam sobre os oratores, que é em latim, né, os que oram. São os que legitimavam essa pirâmide que vocês estão vendo agora. Eles falavam, isso aqui tá certo. A gente vai ver isso mais pra frente em um slide sobre a Igreja Católica. Então, essa pirâmide estamental, ela é assim muito porque o clero ditou isso e o resto aceitou que estava certo. Depois a gente vai ver a luta dos reis para se sobreporem ao poder papal, etc. Mas isso é mais pra frente. Mas aqui é basicamente isso. A nobreza, então, é o intermediário, né? São os senhores, o rei, etc. Os que lutam, ou os belatores. Então, essa nobreza, eles são belatores. Lembrem disso quando falarem de belatores, lembrem de bélico, guerra, armas, coisas assim. São a nobreza. São eles que fazem parte do exército, normalmente, de um território. E que são, então, essa camada intermediária entre os camponeses, que são os servos, né? Os que trabalham, ou os laboratores, que laboram, que trabalham. A gente divide basicamente isso aqui, então, entre senhores e servos. Clero e nobreza são senhores. Clero, principalmente, tem várias terras, eles são servos. Os senhores, os camponeses são, então, os servos. Por isso que eu falo servos, camponeses, porque essa divisão, né, de relações. Pode passar, Manu. Acho que o nome era justo do que, Pedro? Sabe, Manu, o que tá falando? Eu acho que é o nome do imposto lá da primeira noite. Do imposto. Que legal. Não sabia que tinha esse nome, não. Interessante. Tá sabendo, hein, Pedro? Aí. Não. Então, vamos para as relações sociais, então, que a gente já introduziu um pouquinho. O colonato, então, esses são os nomes entre essas camadas, certo? O colonato, então, é essa relação dos senhores sobre os servos. Eles são essa, né? Aqui são os senhores, aqui são os servos. Então, essa relação aqui de colonato. Não se aplica aos vilões, porque esses vilões são os homens livres que conseguiram, né, uma certa liberdade. Normalmente eles vivem nos burgos, né, nas vilas. E eles, às vezes, estão em terras alodiais, que são terras que não são muito numerosas na Europa nesse momento, nem vai ser depois. Mas são terras que são meio livres, assim, que não tem dono específico. Então, eles vivem, mais ou menos, transitando nesses lugares. A suzerania, então, imaginando aqui, né? A suzerania e a vassalagem são a relação... Aqui é o suzerano e o vassalo. Eles são a mesma relação, só que de pontos de vista diferentes. O suzerano, por exemplo, a suzerania, é um senhor que doa as terras para um vassalo, certo? Aqui é uma relação que vai de cima para baixo. Ele doa as terras para esse vassalo. O primeiro é o suzerano do segundo. Então, o contrário disso, né, é a vassalagem. Esse senhor aqui, ele recebe as terras desse senhor de cima. E então, esse daqui é o vassalo desse aqui. Então, suzerano, vassalo. E isso não é só uma camada, existem várias camadas. Porque como é fragmentado demais, eles vão se fragmentando a terra. Muitas vezes, principalmente no começo, eles começavam a fragmentar muito, porque tinha vários filhos, e os filhos herdavam, e fragmentava mais, aí ia vendendo para outro, para outro nobre. Então, se tinha muitas camadas de suzerania e vassalagem em um mesmo lugar, em um mesmo território. Tipo, um pode ser vassalo de um, mas pode ser suzerano de outro ao mesmo tempo. Isso muda um pouco depois com o tempo, porque tem a questão da primogenitura, que aí começa a se dar apenas pro filho mais velho, e esse filho mais velho fica com a posse da terra que herdou, né?
E muito para não evitar essa fragmentação de poder, do poder daquele nobre. Os filhos outros que se ferram. Normalmente o segundo ia pro clero. O segundo tinha essa coisa de ir pro clero, o resto tá na vida. E alguns iam vagar pelo mundo aí, tipo, outros acabavam literalmente sendo só guerreiros não, né? Entrar pro exército, digamos assim, etc. Então, várias linhas no mesmo lugar, tipo, podia ser vários suzeranos, vários vassalos no mesmo território. Então, por esse motivo que a gente tá falando, o poder era totalmente centralizado. O rei tinha ele tinha, assim, ele existia ali, mas ele era muito mais figurativo. E, claro, esses senhores, eles quando tinha como é que é? Não é venda. Quando eles davam a terra para outros, eles tinham que jurar fidelidade ao rei. Era isso. Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque não se tinha nada escrito, nada, né, contratos. Como a gente já falou isso na última aula. Isso vem da relação germânica. Eles tinham cerimônias. Então, eles juravam em cerimônias tal coisa, juravam. Tanto a questão do exército também era juramentada. Isso vai mudar depois com o direito românico, né? Mas aqui, nesses primeiros momentos, principalmente em relação a relações sociais, dentro, né, e conceder terras, é muito uma tradição mais falada em relação aos germânicos, né, que herdaram isso. Pode passar, Manu. Só um comentário rápido. Nesse sentido, o rei, ele era um suzerano também. É como se a gente fosse pensar o território, tipo, tem por exemplo, os francos, né? O rei, ele é o suzerano maior. Aí ele doa terras para outros suzeranos, e esses suzeranos dentro da sua terra doa para outro menor, né? Uhum. E uma coisa que é bem clichê, mas assim, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Então é a relação entre um menor e um maior, mas isso não se aplica nas outras, né? São relações bem pessoais. Por isso que o rei perde poder, né? Uhum. Exatamente. Então, muito fragmentado. Depois vai mudando, né, com o tempo. Um momento. A lenta desmineralização da sociedade, isso a gente vê, né, na antiguidade, os colonos eram ligados aos exércitos, né, tipo, tudo era ligado, era o colono guerreiro, etc. Isso acaba mudando dentro do período feudal. E como eu falei, né, tinha essa tradição germânica, isso vai mudando, principalmente na Baixa Idade Média, para o direito romano, retomada do direito romano, que é essas leis escritas, essas leis bem estabelecidas, organizadas, né? Então, começa a existir uma burocracia maior nas relações, principalmente da monarquia. E aí, com o tempo, até o jogo de poderes, assim, começa a ter um embate entre a igreja e os reis, começa a se concentrar. A gente vai ver também com a relação da cidade, que os reis começam a se aliar aos burgueses, eles começam a atender a emancipar cidades e tudo mais, numa tentativa de sugar o poder para si mesmo. Então, a tendência da Idade Média é uma homogeneização do poder local, sabe? É menos fragmentação, né? Para maior, para condensar, né? Uma coesão interna. Mas acho que é isso. Ai, gente, estou aqui, ó, tomando muita água porque eu tô falando demais. Pode passar, mano. Ó, aqui tem uma linhazinha que dá pra, ó, perfeito. Igreja Católica, né? Senhor Máximo lá. Os reis, que são figurativos nesse período, no começo, né? Suzeranos que doavam as terras, os vassalos que recebiam essas terras, e o colonato que trabalhava, né, a base lá da pirâmide. Então, é a pirâmide aqui explicada, mas de uma forma mais relacional, né? Como que cada um se relacionava com o outro, né? Nessa pirâmide. Então, pode passar, mano. Pois então, a expansão do feudalismo, o feudalismo em si, ele cria uma estabilidade maior na Europa nesse período, porque se tem guerras internas, né?
Mas tem períodos, eles atravessam grandes períodos de paz, grandes períodos de guerra. Mas a gente vai ver isso depois que a igreja ela tenta, né, dar uma parada, dar um parate quieto, porque estavam tendo muitas guerras internas, principalmente entre o século VII e VIII, tava começando a ter guerras. E aí eles falam, não, a gente não pode guerrear, com cristão não pode guerrear. Então eles começam a ter mais estabilidade, produzir mais, né? Eles começam a cultivar mais, a ter mais criação, mais comida. O que dá mais comida? Mais gente. As pessoas começam a ter mais filhos, morre menos gente. Então, se morre menos gente, mais gente pra ter filho. Então, nesse processo, eu acho que eu tava olhando até nas pesquisas, mas tem divergências, né? Entre 600 a 1000 ou 900, teve um aumento, eu acho que era 16 milhões de pessoas na Europa naquele momento, teve um salto de uns 8 milhões em 400 anos. Então, tipo assim, não parece nada, né? Porque hoje em dia a gente tem, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas naquele momento era muita gente, cara. Era tipo, não quase dobrando, mas enfim, era muita gente em pouco tempo, em pouquíssimo tempo. Então o crescimento demográfico foi uma explosão. E aí, com essa explosão, né, a cultivo não acompanha isso. Ele não consegue acompanhar isso. Como é muita gente, nasce muita gente, eles não conseguem, as terras são limitadas. Claro que aqui eles começam a ter um maior desenvolvimento de tecnologias, a gente vai ver isso depois ali, mas não conseguem. Então, o que acontece? Fome, né? Obviamente, principalmente entre a alta Idade Média e a baixa Idade Média tem uma crise. O resgate da economia monetária se vem a partir do renascimento comercial, que a gente vai ver depois, que é... eles começam a retomar a moeda, né? Claro, apesar disso, são várias moedas ao mesmo tempo diferentes. Isso também dá uma pane no sistema que a gente desconfigurou. E aí eles vão tentar, os burgueses vão tentar unificar mais, isso também vou deixar mais pra frente. Igreja também, ela... Como tem o feudalismo tá na sua alta expansão, quem tá na alta expansão com eles é a igreja católica, obviamente, eles lucram com isso. Então eles começam a construir mais igrejas e eles começam a rivalizar entre si, que é totalmente comum, né? Eles começam a rivalizar entre si, né? Entre territórios, os feudos. E também outra das consequências são as viagens dos peregrinos. O que é os peregrinos, né? São as pessoas que viajam em função religiosa. Eles fazem a peregrinação em direção à Terra Santa, né? A Terra de Jerusalém, etc. Então, existe mais uma movimentação ali, muito por causa da função religiosa. Pode passar, mano. Então, chegamos na temida Igreja Católica. Cara, é muito complicado, assim, tecer a importância da Igreja Católica, o que a Igreja Católica fez na Idade Média, porque é muita coisa. É muita coisa. Em 1000 anos eles fizeram 1000 coisas diferentes. Então, a gente tentou meio que tecer uma linha do tempo com coisas importantes para vocês entenderem como que isso afetou nos processos de crescimento, ou de embate de poder, ou de por que a igreja ascendeu tanto na Idade Média, certo? São as coisas que a gente achou mais importante para vocês. Claro, tem mais coisa que vai ser além disso, sabe? Mas aqui a gente tentou, então, colocar por uma linha mais tranquila para vocês entenderem o que eles fizeram, as ações deles, né, na Idade Média. A gente começa, então, a entender o teocentrismo e o Concílio de Nicéia. Só um adendo, eles fazem vários concílios durante o tempo, tá? O concílio é tipo uma reunião que eles fazem entre eles, o alto clero, né? Falando que, tá, o que a gente vai resolver aqui dessa questão aqui? Tá, fulano acha que, por exemplo, no concílio de Nicéia, eles decidem que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é a personificação de Deus, e não mais o que... tinha disputas internas entre a igreja, falando, não, por exemplo, o arianismo falava que Jesus era um homem, como qualquer um, que ele era apenas ele não que é apenas mais um Messias, mas que ele era um Messias, que ele era um homem comum que sofreu e tudo mais, mas ele não era Deus. E aí o Concílio de Nicéia fala, não, Jesus é Deus, E eles criam uma ética mais forte de Jesus Cristo a partir desse momento. Tem várias outras coisas que eles criam a partir do Concílio de Nicéia. Eu acho que... tem uma outra coisa muito importante que eu acabei esquecendo que eles fazem. Não vou lembrar agora. A trindade lá,
Pai, Filho e Espírito Isso, Santo. coisas que a gente acha que é muito tipo, não, mas isso é meio dado. Não, é uma interpretação da Bíblia, gente. Eles fazem interpretações e decidem, não, vamos decidir isso. O que a gente acha de tal coisa hoje? Isso eram os concílios, né? Então, fala, E mano. também, com esses concílios, vão tendo rachas dentro da igreja. Porque tem partes da igreja que não concordam com o que foi decidido. Por exemplo, a igreja da Etiópia, né? A gente sempre esquece da África, mas a Etiópia foi cristã antes que os romanos, para vocês terem ideia, né? Cristã católica, né? Então, tem a igreja ortodoxa oriental, enfim, não me lembro agora o nome certo, mas tem vários rachas dentro da igreja nesses concílios. Não é uma coisa que estava escrito lá na Bíblia e sempre foi igual. E ao longo da Idade Média, esses concílios vão definindo como a igreja vai se posicionar em relação a essas polêmicas, né? Isso, exatamente. Então é muito moldável. Por exemplo, uma coisa que a gente vai tratar depois é o celibato do clero. O clero, ele foi não celibatário por muito tempo. Então é uma coisa que a gente, tipo, não, os padres não podem casar. Podiam. Até século XI, XII, ali, que a gente vai falar depois. Até a reforma gregoriana. Então, são coisas que são moldáveis, são interpretações da Bíblia, que a igreja própria. Fala, mano. Quer falar? É que essa questão do celibato ela tem a ver com a questão econômica, né? Porque se um padre ele tem uma herança, ele vai ter que dividir com os filhos o que vai dividindo os pertences da igreja, né? Então tem um viés bem econômico. Sim, é que a gente não pode dizer também que. Não, o cristianismo existe. Como é que eu vou explicar isso? Não, ele existe, só que vai sendo moldado, entende? Ele vai sendo redirecionado, porque que eles devem, tipo assim, bater na tecla. Não, isso não é assim, isso não é assim. Agora eu não vou lembrar, tem outras coisas que são modificadas com o tempo. São várias coisas. Eu acho que tem depois no próximo slide. Mas isso é moldável. Eles moldam com o tempo o que eles decidem, as decisões internas deles. Claro, tem os rachas, né? Mas as decisões papais são fortes, assim. A doação de Constantino, vamos passar, né? Que já estamos aqui devagando. Doação de Constantino, que foi em 337. Pois então, essa doação foi, digamos, a primeira grande fake news da história. Porque a Igreja Católica, principalmente a partir do século IX, ela inventou que Constantino, que era o rei romano, né? O imperador romano, lá antes da queda, né, da Império Romano no Ocidente. Ele fala, não, ó, o Constantino doou terra pra gente, toda a Europa aqui, na Itália, pra fora da Itália, doou outras terras pra gente. E aí, claro, teve gente que não acreditou, mas teve gente que acreditou nisso. Então, eles conseguiam meter o B dele em coisas que não era chamado, porque eles falavam, não, da carteira aqui, ó, doação de Constantino, cara. A gente tem a doação aqui das terras do Constantino que dele deu pra gente. E aí se descobre lá, século XVI, se eu não me engano, com Lorenzo de Vala, eu acho que é o nome dele. Ele vai lá estudar isso e vai tipo, não, vamos ver o que é essa doação de Constantino aqui. E aí ele olha e tem que ver coisas que, tipo, não, cara, não faz sentido isso aqui. Não é coisa da época de lá do século IV. Isso aqui é de depois. E aí tem coisas que tá escrito no Constantino, na Constituição de Constantino, que fala de sátrapa, eu acho sátrapa. Que é uma das coisas, tipo. Que é uma coisa que só é utilizada com esse nome depois. É uma coisa sobre política daquela época. Que é só utilizada depois e não era daquela época. E aí tem também, eles falam de Constantinopla, e Constantinopla não era cristã. Eram coisas tipo falando assim, não, aquilo ali, isso aqui foi escrito depois, isso aqui não foi escrito agora. Então eles desmascararam a igreja, assim, falando, não, aqui ó, fake news, isso aqui é mentira. Meteram o louco. A igreja gosta de fazer isso, né? Ela gosta de meter o louco às vezes. Vamos ver se vai colar. Colou um pouco, né? Mas aí descobriram que era mentira. Então, a reforma educacional, a Manu já falou. Então, a reforma educacional do Império Carolíngio com Carlos Magno foi uma grande associação da igreja com a educação na Europa. E aí, isso é assim, ó, pontual. A igreja, ela cria as universidades, que depois vão se tornar leigas, né? Mas no começo as universidades são católicas. A educação primária, principalmente dos homens, né? Porque os homens que se estudavam naquela época, e dos ricos, era da igreja católica. Então, eles incumbiram a si mesmo
o papel de educação dos homens pra, enfim, não só pra o clero em si, porque tinha os monges também, né? Isso é uma das coisas importantes. O clero que é chamado de... Eu esqueci o nome desses que são, acho que são seculares, não é seculares, que são a parte do clero que fica perto da sociedade, certo? Que são os que vivem entre a sociedade. O monge, os mosteiros, né? Eles são essa parte desse clero que fazia a produção dessa cultura, de reescrever, não reescrever, mas de traduzir, por exemplo, do árabe para o latim. Então, eles ficaram incumbidos da educação na Europa por muitos anos, muitos anos. Então, se associa muito, né, a ascensão da educação com a Igreja Católica no começo e até o final da Idade Média, digamos assim. A paz de Deus, que é isso que eu falei atrás, até um pouco mais para trás, sobre a Igreja de meter, falar assim, não, tá tendo muito conflito. Eu acho que foi no Império Sacro Germânico Românico, que hoje é a Alemanha, né? Mas na época não era. E aí eles tiveram começaram a ter muitas brigas internas entre os principados, que eram essas regiões fragmentadas, né? São vários príncipes dentro de um império. E aí eles falaram assim, não, tá tendo muita... Eles estavam fazendo pilhagem entre si, estavam se matando, assim, lá por 900 e pouco. E aí ele falou, aí estavam pilhando... Sabe o que é o ponto? O que acontece? Não é que estavam se matando entre si, eles estavam pilhando a Igreja Católica, as igrejas. E aí o que acontece? Fala, não, pera, passar um pouquinho, senão não pode. E aí eles falaram, não, vamos estabelecer uma paz, já que os reis não fazem nada, fazemos nós. E aí eles criaram essa paz de Deus, que além de criar essas... não pode pilhar, que ali procura refrear a violência, né? Criação da cavalaria juramentada, eles criam a cavalaria nesse momento para proteger os pobres, oprimidos, blá, 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 e eles falam isso até dentro do negócio, vocês vão ler a paz de Deus, eles falam. Eles estimam mais ainda a divisão de trabalho, que nem eu falei antes, aquela divisão entre os que fazem, né, os que plantam, blá, blá, e os oratores, os delatores e os laboratores, eles já otimizam, mas falam, não, isso aqui tá certo, tem que manter isso aqui tá certo. Reforça a fidelização, que é isso, né? E condenando pilhagem, claro. E aí, isso vai influenciar muito as cruzadas. Porque fala, a gente não pode se pilhar entre si, então vamos pilhar os outros. Que é isso que acontece na cruzada. Deus não legitima mais o rei. E aí, isso é uma disputa de poder que começa a ter entre os reis e os papas nesse momento. Eles começam a ver quem é que pode mais. E aí começa a ter rixa, a gente vai falar sobre isso na Querela das Investiduras. E a trégua de Deus, ela é ela proíbe guerras em momentos específicos. Por exemplo, não pode mais ter guerra entre sexta de Páscoa, aquele momento de Páscoa que é sexta entre sexta e domingo, não pode ter guerra nesses dias. Isso é um exemplo, tá? Não pode ter guerra nesses dias. Aí também saber se proteger, não pode ter guerra durante o Natal, não pode ter guerra durante não sei o quê. Então, isso é a trégua de Deus, que são esses momentos que não pode ter conflitos internos e externos. Pode passar, mano. Até hoje, né? Tem gente, dependendo do feriado religioso, não pode gritar, tem várias coisas que ainda ressoam. Eu só queria. Eu não sei se a Paola ficou ok. Eu fiquei pensando na pergunta dela, né? Sobre o cristianismo, entendendo, porque pode ser uma questão delicada, né, para muitas pessoas, por suas crenças, mas pensando historicamente, né? A própria figura de Jesus, a gente não tem como confirmar que ele existiu. O que a gente pode confirmar é que em determinado momento do Império Romano começou esse movimento de seguidores dessa pessoa, que pode ter existido ou não, a gente não sabe. Provavelmente, eu imagino que sim, porque, né, uma coisa que ressoa tanto na história. E elas acreditavam nessa pessoa. A Igreja Católica, enquanto instituição que a gente acredita hoje, enquanto organização hoje, né, e as coisas que os católicos entendem dos seus dogmas, né, a questão é os dogmas, como a gente falou, é uma coisa que foi se definindo ao longo da Idade Média, né, eles faziam reuniões para definir isso. Tanto é que a questão a Paula falou dos protestantes, né? Essa interpretação, que era só do clero, né, da Igreja Católica, ela é contestada na Reforma Protestante. Eles falam, tá, por que a gente não pode? Por que as pessoas comuns não podem ler a Bíblia na língua que entendem? Que era o latim, até então era só latim.
E é porque na língua vernacular, etc., lê na sua própria língua para entender, para interpretar do seu próprio jeito. É isso uma das grandes reivindicações das reformas protestantes, né, pela Europa, é essa questão de interpretação própria. Então, a reforma gregoriana, que ela começa no século XI, ela é muito motivada pela querela das investiduras. A querela, o nome vem de, tipo, conflito interno, queixa, etc. Investiduras é a questão que os reis estavam investindo, né, dando cargos eclesiásticos de bispo, indicando pessoas do clero. E o Papa não gostou disso. É claro que ele não gostou, porque falava, pô, tava se metendo no meu negócio, isso é meu, isso é eu que devo fazer, não os reis, não o poder temporal. Que eles temporal. É temporal, né? Que é a divisão. É o poder temporal e o poder. Sempre esqueço disso. Que são os poderes diferentes, que é o poder terreno e o poder do céu, que é Deus. O poder terreno são os reis, mas o céu é Deus, né? Então. Eles deixavam bem claro que existia essa separação. E aí o Papa ficou pistola, né? Ficou pistola. E aí eles tiveram essa briga que foi resolvida depois com a concordância de Worms. Que eles falaram, não, tá. Os três falaram, não, vamos. Teve vários problemas entre isso, tá? Estou resumindo aqui a novela. Porque um rei foi excomungado, o rei do Sacro Império Romano Germânico foi excomungado. E aí ele pediu desculpa, o Papa deu desculpa pra ele. E aí ele foi lá e invadiu lá os negócios. Então, tipo assim, vários problemas, deu. E aí eles resolveram, com a Comandante Warren, falando, tá, a gente deixa o Papa lá investir, né, os cargos e tal, mas a gente também tem poder de veto. Então, né, ele teve essa dificuldade de entrar em um consenso. E disso veio a necessidade de se reafirmar. Falar, não, vamos se reafirmar, a gente tá perdendo o poder aqui, a gente precisa reafirmar. E a Dictatus Papai, que é esse documento que tá aqui no canto, vocês não vão conseguir ler, mas vocês conseguem, se vocês botarem na internet, vocês conseguem dar zoom, então aqui fica difícil. Mas só botei pra ilustrar, né? Que é a afirmação da soberania do Papa. Claro, né? Isso veio antes do Gregório, que é o Gregório VII, que faz isso, o Papa Gregório VII, que confirma. Mas isso vem de antes, que é o Papa anterior, que eu esqueci o nome, mas ele começa essa reforma e que termina com o Gregório. Então, ele afirma a soberania do Papa, ele faz essa questão do celibato clerical, né? Tipo, fala, não pode mais, né? Pelo que a Manu falou, por questões muito econômicas. E institui, né? E são vários, são um dos exemplos que a gente está dando. Institui os 7 sacramentos, que agora eu não vou saber de cor, mas eu sei que é o batizado, a crisma, a catequese, o casamento, a ordenação, que é pros clérigos, a unção dos enfermos, tá faltando um que eu não lembro agora, mas é um antes da unção dos enfermos. Eu acho que é a confissão. Lembrei a confissão. Nossa, aqui, ó. Big brain, gente. Aí eles instituíram isso. Isso parece meio bobo, né? Mas, tipo, isso é um controle, gente. É um controle dos leigos, é um controle da população. Tudo tem que passar por eles. Todos esses processos têm que passar por eles. Então, eles fazem... Tu controla a vida da pessoa do início ao fim, do nascimento à morte. Tudo que tem ali no meio tem que passar pela igreja. Exatamente. Tanto é que os documentos que muitos historiadores trabalham são coisas da igreja. Tipo, são coisas que a igreja... Porque a igreja tinha todos os documentos de casamento, de nascimento, de batizado, de não sei o que. Até hoje, quando tu vai fazer pesquisa, por exemplo, de vida de alguém, tu acha... O que tu vai procurar? Batizado, pessoa, tipo, digo, né, até o século XIX e tudo mais, batizado, casamento na igreja, tudo tu achava por ali, a pesquisa documental. Então, isso é uma demonstração de controle de poder, de influência, né, entre a população em si. E reconhecimento das ordens monásticas mendicantes, que são os que eu falei, os beneditinos, né, são essas ordens... que são do povo, que estavam em conjunto, né, que produziam conhecimento, que faziam etc, né? Basicamente isso. Pode passar, Manu. Aqui é uma coisa que é quase um spoiler para aula de reforma protestante, mas é a questão da venda de indulgências e a simonia, que é o quê, né? O comércio da fé, que o Bruno botou ali. Ele falou que, tipo, basicamente o que é, né, indulgência? É literalmente vender um terreno no céu. A igreja vendia um terreno para as pessoas. Tipo, tu vai morrer um dia. Acho melhor tu comprar um terreno. Pensa bem. Acho que é melhor tu comprar um terreno. E aí eles vendiam terrenos no céu para quem morreu também. Tem pessoas que compravam para os seus
falecidos, né? O marido, o pai, blá, 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 comprar um terreno no céu. A simonia, então, ela é mais ampla, é a venda de objetos sagrados. Por exemplo, toalha com ungimento de fulano de tal, santo, blá, blá, blá. Não sei o que, sei lá, o copo de santo de tal. Então, eram coisas que eram sagradas, assim, que a igreja vendia como sagrado, que não era, né? Provavelmente muitas coisas eles só estavam querendo arrecadar mais dinheiro. E aí eles vendiam objetos sagrados, né? Digamos assim. E era para um recolhimento de money, né, gente? Então isso foi criticado. Isso foi uma das grandes críticas do Reforma Protestante, além da interpretação de Bíblia, é a venda de indulgências e a simonia. Eu falo, isso não pode, a venda, esse comércio de fé, isso é impossível, não pode acontecer. Eles faziam rifa dos guris, falavam, tipo, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Tu quer isso aqui? Não, então é isso, galera, é isso. Pode passar, mano. As cruzadas, gente. As cruzadas, as pessoas veem como... Se tu não aprofunda isso, eu acho que também é uma questão... Eu vou dar uma causa de conhecimento. Tive uma discussão com uma pessoa há pouco tempo atrás na internet. Que ela fala que a cruzada foi pela fé, foi pela questão de salvar, conquistar Jerusalém, né, dos árabes e tudo mais. Só que não foi. Não foi. A motivação principal que eles dizem, né, eles falam pra pessoa, não, isso foi em busca da nossa terra sagrada, blá, blá, blá. Mas é só aparente. Claro que pode ter tido como motivação religiosa, sim, né? Não é indissociável, mas isso não é o principal. O principal é a expansão tanto comercial quanto territorial. E aí a gente vai ver nessas 8 expedições, que duraram quase 200 anos, né, de expedições, que eles não tiveram êxito na reconquista de Jerusalém, porque eles ganharam, perderam. Basicamente, vocês vão olhar assim a ficha corrida da expedição, tu vê, tipo, poxa, eles ganham, eles reconquistam Jerusalém, depois eles perdem Jerusalém, aí eles reconquistam Jerusalém, aí eles perdem Jerusalém. Então, é um vai e vem. No final, eles não conseguem reconquistar Jerusalém. O que a gente pode dizer que é importante de saber aqui é que eles conseguiram um dos pontos que eles queriam, que era a abertura comercial. E a abertura comercial vem muito, principalmente da Quarta Cruzada, que foi a cruzada que tentou abrir o Mediterrâneo, né, de conseguir território. E, claro, nesse processo, além do renascimento do Mediterrâneo, tá embaixo, de conseguir comercializar, utilizar o Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo era uma importante rota entre o Ocidente e o Oriente. Era super fácil, porque se tu não tinha o Mediterrâneo, era uma complicação tu fazer uma rota para o Oriente. Então, o Mediterrâneo aberto era assim, ó, era ouro puro pros comerciantes e mercadores no momento. Então, o renascimento do Mediterrâneo era super importante. Mas a pilhagem que foi feita nesse processo, as pilhagens, também foi. E foi um dos motivos que eles fizeram essas cruzadas. Eles podiam fazer pilhagem entre eles mesmos, mas eles podiam fazer pilhagem com os outros de outros locais que não era Europa. Então, foi isso que eles fizeram. Eles pilharam o que eles podiam. Eles tentaram não infiltrar a palavra, mas eles tentaram conseguir terras perto, mas não deu certo. Eles perderam as terras também. Mas, basicamente, é isso, assim, as cruzadas. Eu não poderia falar cruzada, porque teve cruzadas que foi importante, como a Cruzada dos Reis, que teve o Ricardo Coração de Leão, que participou. A primeira, a segunda, eu acho que a primeira não teve participação de reis, mas depois começou a ter as participações de reis nessas cruzadas. E teve expedições que foram ridículas, por exemplo, de mendicância, tipo, eles botaram gente, tipo, pessoas que viviam mendigando, assim, pra fazer cruzada, sabe? Então, meio que foi um processo desesperador, assim, pra tentar, tipo, vamos tentar fazer uma cruzada aqui, fazer uma expedição. Teve uma só de crianças também, né? Muito louco. Teve só de criança, sim, Manu, é verdade, eu esqueci disso. Teve só de criança, Exato. Que doido. Pior que eu não lembro de filme, Manu, tu lembra de algum filme com cruzados? Agora não me vem na cabeça. Eu sei que tem vários. Eu posso olhar depois, porque eu vejo. Bah, não lembro agora, não consigo lembrar. Mas normalmente eles têm um viés muito ideológico também, né? Tem que tomar cuidado. Eu queria fazer um comentário desse negócio do Mediterrâneo, gente. É só pensar a treta que foi ali do canal de Suez.
E outra coisa também pensar que nessa época eles não tinham conseguido dar a volta na África, né? E se eles fossem por terra, tinha uma galera lá muito violenta e tal, que não tinha como. Então, ou eles iam por ali, ou eles não conseguiam chegar até o Oriente, né? Então, Sim. era economicamente crucial. Sim, muito. E aí, a partir dessas cruzadas, que o comércio explode. E aí a gente vai ver o renascimento comercial nesse momento no pico, assim, começa a subir demais. Então, o negócio, né, das especiarias e tudo mais, a Rota da Seda, essas coisas assim, tudo vem a partir desses momentos de aberturas, né, principalmente das cruzadas. Paula falou o quê? Deixa eu ver o que Paula falou. Pois então, isso acontece até hoje, sabe? Isso a gente olha, né? Isso é uma coisa boa pra se trabalhar, porque a gente olha as coisas, tipo, como é que eles compravam isso? Como é que eles faziam isso? Mas isso acontece, de certa forma, em alguns lugares, sabe? Isso ainda é uma realidade pra algumas pessoas. Então, é isso, sabe? Tá, então, eu acho que é basicamente isso, assim, sabe? Das cruzadas. Pra ter de. Podem pesquisar mais sobre cada cruzada, mas a motivação e o resultado é basicamente isso, certo? Ah, meu filho, mas é sempre assim. Tu acha que historiador é tudo doido, professor de história é tudo doido? Porque a gente vê tudo acontecendo na nossa frente, aí fica deprê, vai te várias crises existenciais já. Tá doido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar as pessoas, né? Porque se até hoje tem gente que acredita e tem os seus motivos para acreditar, a gente tem que ter respeito com as crenças das pessoas. Imagina antigamente, né? Lá na Idade Média. Como é que era? Que não tinha nem acesso à internet, não tinha nada. Complicado. Daniel ali. Muito bom. Tá, gente, voltando aqui, né, pra matéria. Então, renascimento comercial, né? A gente já falou sobre isso, mas focando mais no renascimento comercial. Inovações tecnológicas, como eu já falei antes, eles começam a ter excedentes, daí vai ter a boom da população. O arado, a rotação de culturas começa a ficar mais rebuscada aqui, ali era mais primitiva, que começa a ficar um pouco mais rebuscado. Seleção de grãos, substituição da madeira pelo ferro. Isso aqui é muito bom, porque daí tem durabilidade das ferramentas, né? Maior. Como é que posso dizer? É mais fácil de resistência. mais resistência, enfim. Aqui as inovações tecnológicas acompanham, né? A questão do nascimento comercial. E outra coisa que pode ser falado, que isso vai aparecer mais tarde, que é a expansão dos campos nesse período, o desmatamento da Europa nesse período. E isso vai causar vários problemas que no começo não deu problema. Vamos desmatar, vamos tirar os bosques. E a Europa em si, ela é totalmente desmatada. Totalmente. Eles pegam a terra e tiram do zero, assim, a árvore. Não tem árvore. Cadê as árvores? Não tem. Então era isso, eles começaram a utilizar muito a terra. E a gente vai ver as consequências disso depois. O feudalismo e o capitalismo, que tem... Aqui não é o capitalismo em si, digamos que é um proto-capitalismo, um capitalismo, assim, gatinhando, vendo o que está acontecendo. A gente não pode dizer que é um capitalismo ainda, a gente está em desenvolvimento. Então, mais tarde a gente vai trabalhar mais esse conceito de capitalismo. As feiras começam a ser muito importantes, a gente tem o comércio começa a abrir com o Oriente, né? Então, se tem muita troca e muita rota de comércio, e Champagne na França e Flandres são os mais importantes que nesse período são as feiras, né? Essas reuniões comerciais de venda e compra, mais importante aqui. E a cunhagem de moedas. Então, a cunhagem de moedas, ela existia na Antiguidade, ela para de existir na Alta Idade Média, e ela ressurge de novo na Baixa Idade Média. Então, ela começa a ter a questão do problema de muitas moedas diferentes. Por quê? Porque o território não é centralizado, não tem um poder central. E aí os burgueses veem isso com uma forma, tipo, a gente precisa centralizar isso aqui. A gente precisa de unificação de medidas também, como a gente falou aqui. Porque se um território pesava de tal forma, outro território pesava de outra forma. Então, se era uma doideira. E eles falaram, não, a gente precisa de unificar essas coisas. E aí você vem as corporações depois, enfim. Mas
eles veem isso, os reis veem isso, né, nesse momento, como uma possibilidade de, tipo, a gente pode se aliar com eles, porque eles começam a se aliar com os reis nesse período, pra fazer, tipo, pô, os reis são importantes pra unificação, então pode ser que essa unificação seja importante pra burguesia e pro comércio. Então já se começa uma aliança com eles, que a gente vai ver mais pra frente, que resulta no absolutismo, né, mas isso já é outra história. Pode passar, Manu. Ali uma imagenzinha de alguém arando. Aqui a gente vê um cavalo. Antes disso, se usava bois para fazer o arado e era um pouco mais complicado. O cavalo é mais ágil e, enfim, então ele consegue fazer de forma mais rápida. E aí também toda essa ferramenta, essas ferramentas aqui são novas, ferro, né, como a gente está vendo ali. Então, só uma representação, né, das novas tecnologias que foram criadas nesse período. Pode falar, mano. O cavalo tem mais potência. Até hoje se mede potência de motor por cavalos, né? Isso. Então. E até a coisa das medidas. Tem medidas até hoje que é o tamanho do dedo do rei de não sei aonde, Isso. sabe? Tem. O sistema imperial, já tá escrito isso, né? Sistema imperial, eu acho que quem usa é a Inglaterra, ou. Eu sempre confuso aqui. Nos Estados Unidos ele usa um que também parece. Que são o inch, né? Na polegada, enfim, o foot, que é o pé. Então eles são baseados em medidas reais, né? O sistema real. E aí, só queria comentar desse negócio das medidas. Ele é interessante para a gente pensar que eles precisavam unificar as medidas porque eles estavam começando a pensar a coisa em larga escala. Não era mais só o feudo, né? Ele estava pensando já lá no outro vizinho, no outro. Então, eles tinham que ter uma unidade para poder comercializar com distâncias maiores. E aqui o arado, só puxando para o meu lado aqui da agricultura, o interessante do arado é que se tu não faz esse processo, tu tem a compactação do solo, né? Então, se tu vai plantar alguma coisa, tu precisa arar a terra para ela ficar mais fofa, para a planta poder colocar raízes e tal de uma forma melhor. Então, para a produção é bem interessante isso do arado. Mas não sabe bem mais que eu sobre essas coisas, gente. Sou um zero à esquerda. Tá. Renascimento urbano, então ele acompanha o renascimento comercial, né? Claro, porque se tem um comércio, você precisa unificar os locais que isso vai acontecer, as trocas precisam de um lugar para acontecer. E aí, se tem, junto com isso, né, com a questão do comércio, tem a explosão demográfica e as pessoas começam a fugir dos feudos, né? Muita gente querendo fugir das obrigações, e aí vem esses lugares, né, os burgos e depois as cidades, como uma chance de vida, e aí começa a questão dos artesãos, a corporação de ofício, que eu já dei um spoilerzinho, corporação de ofícios, corporação de mercadores, são essas uniões, né, de categorias, digamos assim, né? A gente tá falando categoria, mas tipo assim, pessoas de uma mesma profissão, por exemplo, os artesãos, que eles se uniam numa corporação e decidiam como deveria ser a qualidade das coisas vendidas naquele local, né? A corporação daquela cidade, como seria o preço, digamos assim, quem poderia exercer, né? Essas funções, quem poderia fazer, vender, enfim, produzir. E tinha também, dentro das corporações, eram como escolas, eles aprendiam, né? Tinha o mestre, tinha o jornaleiro, tinha o aprendiz, que enfim, podia ascender ou não dentro das corporações de ofício. O movimento comunal, ele vem dessa independência das cidades e da carta de franquia. O que seria a carta de franquia? É uma carta de pedido de liberdade para o senhor da cidade, porque até então a cidade tinha que pagar imposto para o senhor, imposto, né, obrigações para o senhor daquele local. Então eles queriam liberdade da cidade, queriam ter que parar de pagar impostos, digamos assim, para o senhor. E aí eles faziam esses movimentos em prol da carta de franquia. E quem estava atrás dessas cartas de franquia, que via isso como uma possibilidade de ascensão de poder, de coesão de poder, os reis. Então eles apoiavam essas cartas de franquia, porque eles falavam, bom, se os reis estão perdendo esses territórios, a gente consegue controlar mais as cidades e o poder fica mais coeso para nós. Eles estão se diminuindo, digamos assim. Então os reis acabavam apoiando essas cartas de franquia. Corporações de mercadores. Eu botei Hansas ali porque às vezes aparece isso.
tem a Liga Hanseática na Alemanha, que é uma das corporações de mercadores, e aí eles fazem essa questão de preço justo, né? Eles decidem os preços das coisas, do comércio. Preço justo, quando eu quero dizer, é a questão da igreja, porque, bom, isso é outra coisa, né? Que vai ligar a burguesia com a reforma protestante depois. O preço justo é o preço que não tem lucro, que não pode ter um lucro excessivo, não pode ter eles não podem ganhar tanto assim com as coisas. Porque a igreja falava que isso era uma usura, não podia, isso é um pecado. Então, até então, eles tinham que cobrar o preço justo. E aí, quando eles se aliam com a reforma protestante, que tem a questão do lucro e tudo mais, que é tipo o trabalho, eles têm que trabalhar para ganhar, e trabalhar é uma coisa boa, bem vista na reforma protestante. Eles começaram essas vertentes protestantes, certo? Porque eles viam que a igreja não estava acompanhando essa evolução comercial deles. Então, eles meio que viraram a casaca, assim, falaram, não, então vamos seguir a visão dos protestantes. Pode passar, Manu. E então chegamos na finaleira da finaleira, que é a crise do final da Idade Média, e aqui nossa. Eu coloquei, listei as coisas que eu acho que é importante entender de por que a Idade Média chegou ao seu final, a decadência do feudalismo, né? E começando pela fome. E aí a fome isso que eu falei antes, você lembra que eu falei antes de eles passarem o rodo, tirar todas as árvores, plantar pra caramba e tudo mais. Isso cobrou seu preço, porque começou a ter crises agrícolas por causa do tempo, começaram a ter secas, o clima mudou totalmente. Eles começaram a perceber que a mudança, que essa raspagem de tudo, de toda a Europa, começou a mudar o clima, né? Então eles começaram a ter secas. E, aliada com isso, a Guerra dos 100 Anos, que a gente ia falar também na aula lá de reforma protestante, etc. E aí, que é, então, só dando uma contextualizada, que é a guerra entre a França e a Inglaterra, com a Inglaterra querendo o trono da França, falando, bom, isso aqui é meu, cara, eu quero isso aí. Aí a França falou, não, isso aqui não é teu, não. E aí eles começam a disputar, enfim, a Normândia, que eles achavam que era dele, a Inglaterra achava que era deles, a França dizia que não. Que a Normândia é a parte do lado de cima da França que fica o canal lá da Mancha. E aí eles falavam que era deles. Enfim, depois a gente vai explicar mais pra frente. E isso causa devastação total do território, porque é guerra, né, gente? Guerra, devastação do território, guerreando entre si e acabando com a terra. Então, a crise potencializa. Do território das pessoas, né? Porque na guerra morre muita gente, então tem menos gente para trabalhar, então tu produz menos, é um problema crônico, exatamente, né? A guerra. E uma guerra que se estende por 100 anos, então. Exatamente. Sim. Não foi 100 anos, foi 113, gente. Mas isso é uma coisa que não é útil, eu só falei por um dado. Enfim. Aliada com essa fome, né? Imagina o pessoal passando fome lá. Isso já era século 13, 14, né? Então a gente vai até o feudalismo desculpa, a Idade Média ela vai até 1453, que a gente vai ver na próxima slide. Então isso permeia os últimos 200 anos, digamos assim, mais ou menos da Idade Média. Então a gente vai para a peste bubônica, uma coisa que vem sendo falada muito nos últimos tempos, muito aliado com o que a gente está vivendo hoje. Claro, não é na mesma dimensão, na mesma situação, mas isso vem caindo também, né? Pode cair também no Enem, né? No vestibular, etc. Então, a peste bubônica, vocês lembram que teve um alto crescimento demográfico? A peste bubônica corta, eles morrem 1/3 da população. Gente, é muita gente. 1/3 da população, eu acho que na época que começa a epidemia, tinha 26 milhões. Então, façam as contas de quanto que é 1/3 de 26 milhões. Eu sou péssima em matemática, eu não sei. Então, façam a conta de quanto que é 1/3 de 26 milhões. É muita gente, sabe? Então, morre muita gente. A peste bubônica, ela vem dos ratos e das pulgas pelos navios comerciais, né? Que vinham da... Pois então, gente, imagina, é muita gente. Então, morre muita gente em pouco tempo. E trazida, né, desses navios. E também da intervenção humana, né? Tipo, normalmente, e eu falo isso não só nessa epidemia, em várias epidemias, é muito com a intervenção humana no ambiente, em florestas, enfim, né? E isso
acarretou na epidemia da peste bubônica. Queria falar mais um pouco sobre isso, mas não dá tempo, a gente tá acabando, tá? A crise da Igreja Católica, então, que começa a perceber que tá perdendo poder frente aos reis. Os reis começam nesse processo aqui a virarem absolutos, como a gente vai ver nas próximas aulas. E, além disso, as pessoas começam a ver contradições internas na igreja. Como eu falei antes das indulgências, como a questão do lucro, como a questão da interpretação da Bíblia, que é a monopólio da interpretação da Bíblia, como escrevi ali embaixo. Então, basicamente, a igreja se vê num momento terrível no final da Idade Média, terrível. Então, a gente vai ver eles perdendo o poder. Com o tempo, a Idade Moderna vem aí para mostrar que eles não tão bem nas pernas mais. Pode passar, mano. E as revoltas camponesas. Por que existe com as revoltas camponesas nesse período? Por que não existiu antes? Por que existiu agora? Eles... a questão da superexploração camponesa, como eu falei, mas por quê? Porque eles... a fome e a peste bubônica mata um terço da população, certo? Só que os senhores ainda estavam cobrando como se existisse um terço da população. Então era como uma superexploração dobrada ali. Ele era pior, tá? Pior. Eles queriam coisas que não existiam. Eles queriam produção de onde não existia, de pessoas que não existiam. E aí os camponeses ficaram surtados, obviamente, com isso. Falaram, não tem como, a gente não consegue, não tem como isso acontecer, não tem como a gente produzir mais, não tem como, enfim, né? E aí eles fazem essas revoltas chamadas Jacquerie na França. Jacquerie vem de Jacques, que um nome de pobre, digamos assim, na França naquele período. E as Jacqueries vêm como esses movimentos camponeses na Europa. Então a gente finaliza a aula hoje com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Eu me lembro que quando eu tava fazendo cursinho, eu decorei muito isso na minha cabeça. 1453, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Mas é o que demarca o fim, então, da Idade Média. A gente vê um ciclo fechando. A gente começa a Idade Média com o fim do Império Romano no Ocidente, e a gente fecha a Idade Média com o fim do Império Romano no Oriente. E aí a gente deixa para a próxima aula, a história né, da Idade Média Oriental, que vai falar mais sobre isso, mais sobre essa questão, né, de como aconteceu lá na outra parte do mundo. E é isso, galera, é isso. Desculpa pelo corridão, desculpa pelo... Nossa, é muita coisa, né, pra ser absorvida, então... Verdade. Ai, gente. E só fazendo um adendo, né? Daí na próxima aula vocês vão ver lá a parte da Península Arábica, né? E aí retomar esse tema da peste bubônica, que é super importante, super atual. Vocês vão entender por que não era tão Idade Média lá desse outro lado. A gente chama de Idade Média Oriental porque, como eu falei na outra aula, né? Eles são cronologicamente concomitantes. Mas é bem diferente a coisa lá. A medicina, muito mais avançada. A gente tem críticas, né, a essas divisões, mas a divisão que a academia faz, digamos assim, e o que eles cobram, então a gente dá por causa disso. Então, gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por estarem na aula, que é aulas densas, né? E um beijo. Se cuidem bastante, viu? Uma boa noite pra vocês. Obrigada, minha. Prazer conhecer vocês, gente. Espero vê-los em breve. Coraçãozinho. Tchau. Arrasou, hein?